Um menino pediu no Natal para Jesus uma bicicleta. Depois do Natal ele não ganhou uma bicicleta. E a mãe dele pergunta para ele: filho, tu está triste porque Deus não respondeu tua oração? E ele diz: não, mãe, Deus respondeu minha oração. Eu estou triste porque Deus me disse não. Nem todas as nossas respostas receberão o sim de Deus, mas serão respondidas. Porque Deus não garante que aqui na terra nós não teremos aflições. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas tenham paciência, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós vamos nos deter em cima desse texto que está em Lucas capítulo 24, versículo 21, que diz assim: e nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Esses dois discípulos que estavam caminhando a oeste, cidade de Emaús fica a oeste de Jerusalém, e eles estavam indo para casa desanimados. E o texto diz que eles estavam desanimados porque eles frustraram as suas expectativas com Jesus. A palavra diz: nós esperávamos que Ele iria trazer redenção a Israel. Mas já é o terceiro dia de que tudo isso aconteceu. Hoje muitos crentes se frustram com Jesus também. Se frustram e às vezes abandonam Jesus porque não conhecem Jesus. Conheceram um evangelho que não é o evangelho bíblico. Conheceram, quem sabe, o evangelho da prosperidade, que disse para você que se você se tornasse crente, tudo na sua vida ia melhorar. E deixa eu dizer uma coisa para você: é verdade, tudo melhora. Nosso casamento melhora, a nossa concepção de mundo, a nossa cosmovisão, tudo melhora. Mas isso não quer dizer que todos os pobres deixam de ser pobres e passam a ser ricos. Isso não quer dizer que todos os solteiros deixam de ser solteiros e se casam. Isso não quer dizer que todos os enfermos são curados, como tem uma teologia dentro da igreja que acredita isso, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então nenhum crente pode morrer de enfermidade. Se morre de enfermidade é porque não tem fé. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos sim que no evangelho a melhor vida possível aqui na terra nós temos, porém não é uma vida com ausência de sofrimento, não é uma vida com ausência de dificuldade. Por quê? Porque o evangelho não visa somente suprir as nossas necessidades aqui na terra. Até diria o contrário: o evangelho não é para a terra, o evangelho é para o céu. Mas tem alguns reflexos aqui na terra, porque o reino do Senhor Jesus já está estabelecido, já foi estabelecido, e nós já estamos dentro do reino de Deus. Agora tem dois discípulos desanimados. Eles estão desanimados com uma expectativa frustrada acerca de Jesus como Redentor de Israel. E eu entendo claramente porque eles estão frustrados. O texto diz: e nós esperávamos que Ele queria trazer redenção a Israel, porque eles entenderam Jesus diferente. Eles entenderam Jesus como um rei terreno, e Jesus não veio para ser um rei terreno agora. Ele veio para ser um rei terreno a partir de agora, para sempre, porque Ele é o rei, e Ele veio para de fato começar a reinar na vida do crente, até que um dia todos nós reinaremos numa nova terra que vai ser criada, que vai ser formada. Já aqueles discípulos estavam esperando um reino terreno imediato, e com Cristo crucificado eles provavelmente estavam enfrentando dificuldades com as dúvidas quanto a Jesus ser realmente o Messias. Dúvidas que eu e você na caminhada com Deus podemos ter, se ficarmos olhando somente para as bênçãos de Deus aqui na terra. Porque tem momento que a resposta das nossas orações é não. Mas aqui os discípulos estão muitas vezes como a gente. A vida aqui que Deus nos promove, porque a gente não é mais escravo do pecado, é uma vida tão boa, é uma vida tão agradável. Viver com Deus é muito bom, porque tudo tem brilho, tudo tem prazer, tudo tem vida. Só que a bênção de Deus, inclusive para essa terra, ela é tão boa, pastor Alverino, que pode acontecer que a gente pense que tudo que Deus tem para a gente são as coisas aqui.
E a gente pode cair no mesmo erro dos discípulos, que pelo fato de Jesus mesmo tendo avisado, ter sido morto, eles estavam arrasados porque eles entenderam um evangelho errado, eles entenderam um redentor errado, como muitas vezes nós fazemos. Nós colocamos a expectativa da nossa alegria no casamento, e aí é onde muitos jovens se frustram, porque eles casam e eles dizem: agora, se eu tinha alguma tristeza na vida, já não tenho mais. Daí casam e aumentam as tristezas. O Paulo diz isso: se você não quer ter problema, não case. É projeto de Deus o casamento, é bênção de Deus, mas Paulo diz: olha, solteiro tem menos problema. Não é fácil estar casado, não é fácil ser uma só carne, não é fácil abrir mão dos nossos desejos e interesses para servir o outro, não é fácil. Não é fácil trocar o eu por nós, é difícil. Mas tem muita gente que acha que o alvo da vida é o casamento. Meus irmãos, o alvo da vida é viver a vida eterna com Deus. Esse é o alvo da nossa vida. O alvo da vida é engrandecer o nome do Senhor aqui na terra. Esse é o alvo da vida, e é para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz somente para que você seja próspero. Isso é efeito colateral. Você vai parar de gastar com cigarro, você vai parar de gastar com bebida, você vai parar de gastar errado, você vai ser mordomo daquilo que Deus te dá. As portas se abrem para que, se Deus quiser, Ele lhe faça próspero. Mas esse não é o alvo da salvação. O alvo da salvação é nós sermos libertos da segunda morte e vivermos o projeto original de Deus, que era ter uma vida eterna conosco, que era Deus olhando para Kátia, que era Deus olhando para o irmão Osório, se deleitando na criação. A única criatura, imagem e semelhança de Deus. E entre alguma imagem e semelhança, esses dias eu estava pensando que bênção que Deus colocou e que responsabilidade Deus colocou sobre o homem e sobre a mulher, de criarem, de formarem seres eternos. Sabe o que é isso? Um homem junto com uma mulher tem poder de formar um ser para a eternidade. Para a gente é uma espécie de criar do nada. É um pequeno potencial que Deus coloca no casal para criar do nada. E cria-se um ser gordinho, que pensa, que se move, que caminha, com órgãos perfeitos, eterno, com as características humanas do pai e da mãe, mas um ser absolutamente único, criado por um casal. Quer poder maior do que esse? Fazer um ser eterno. E esse é o alvo da vida da gente, a eternidade. Mas a gente acha que o alvo da vida da gente é fazer mestrado, doutorado, pós, estou satisfeito, e Deus diz: é só isso. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, nós somos os mais dignos de pena. A NTLH nesse mesmo texto diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Eu não sei você, uma coisa é eu saber que eu não tenho algo, outra coisa é saber que eu tenho e não uso. Eu digo: que droga, porque eu tinha solução e não usei. Eu acho que é isso que Paulo está querendo dizer, porque ele está falando para um crente. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo, se nós temos um poder sobrenatural que excede esse tempo, ele for usado só para as coisas dessa terra, nós somos as pessoas mais infelizes da terra. Mais infeliz do que o ímpio, porque o ímpio não tem um poder sobrenatural, o crente tem. E tem muito crente que anda pegando Jesus para viver a vida aqui na terra, e esse não é o propósito de Deus. E esses dois discípulos estavam caminhando para Emaús, e eles, provavelmente por conta de todos esses fatos, morte de Jesus, frustração de expectativa terrena e expectativa errada, eles estavam perdendo a esperança da redenção. Eles estavam perdendo a esperança da salvação. E eles ficaram em dúvida, como a gente às vezes fica em dúvida. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa manhã. Não precisa responder. Quantos aqui têm certeza que irão para o céu? Amém. Não precisava responder, mas teve uns irmãos que têm tanta certeza que não conseguiram segurar o braço. Mas talvez a gente às vezes fica pensando. Sabe por que a gente fica pensando? Só por um motivo. Quando a gente pensa que a salvação depende da gente. E a salvação não depende da gente. A salvação depende de Deus. A salvação não é um processo. A salvação é um ato. A salvação não está no futuro. A
a salvação está no passado. A salvação não acontece aqui, a salvação acontece no céu, no tribunal de Deus. A salvação não é responsabilidade sua, a salvação é responsabilidade de Deus. Então, com essa garantia divina, porque quando a gente coloca, Natan, a salvação debaixo dos nossos atos, debaixo da nossa condição humana, ela fica muito instável. Agora, quando a gente coloca a salvação debaixo do tribunal de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus, a salvação fica além de nós, é exterior. Mas aqui o texto diz que os discípulos que estão falando com Jesus dizem: nós esperávamos que era Ele que iria trazer a redenção a Israel. O que é redenção? Redenção é ato ou efeito de remir ou redimir. Mas teologicamente esse termo foi retirado do mercado de escravos. Quando o escravo era comprado por outra pessoa, era pago o dono daquele escravo ou para deixá-lo livre, ou um outro senhor de escravo comprava, mas a verdade era que ele não estava mais debaixo daquele senhorio de quem recebeu o dinheiro ou o dote ou qualquer coisa que seja em troca da responsabilidade do senhorio sobre aquele escravo. Então, quando diz que Jesus é o nosso Redentor, não está falando que Ele necessariamente é um rei terreno, mas está falando que Ele pagou um preço para ter domínio sobre a nossa vida. Ele pagou um preço que nos comprou, e agora nós não somos mais escravos do pecado, mas nós nos tornamos escravos de Deus. Redimir é o ato de comprar baseando-se na compra de um escravo. O Messias seria o Redentor de Israel, aquele que os libertaria não do Império Romano, mas do poder das trevas. E para nós que fomos redimidos por Jesus, nós entendemos a importância desse ato. E a primeira importância desse ato é pagar o preço do resgate por algo ou por alguém. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Aqui o autor aos Hebreus está nos mostrando a transição do Antigo Testamento, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano dentro do Santo dos Santos, e todo ano precisava repetir um sacrifício imperfeito que tipificava Jesus, que apontava para Jesus e que perdoava pecados. Não era uma pessoa que era sacrificada, mas era um animal puro, sem defeito, que era sacrificado. E aqui a palavra está dizendo que não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue de Jesus, ele entrou como sumo sacerdote no Santo dos Santos. Ele obteve de uma vez por todas eterna redenção. Quer dizer que se nós entregarmos, Borges, a nossa vida para Jesus, nós temos uma garantia eterna de perdão de pecados, um sacrifício que não precisa ser repetido. Em Colossenses 2,9 nós vemos: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, pois em Cristo, quem é Cristo? Quando a gente fala de Cristo, a gente está falando de quem? Jesus. Qual é o nome de Jesus? Jesus. O nome próprio dele é Jesus, tá? E o que é o Cristo? É uma palavra que vem do grego, que do hebraico é Messia, Meshiá, e do grego é Christos, e tem a ver com ungido. Todo rei, quando ele seria ungido, ele era ungido. E essa palavra é justamente para dizer quem é Jesus, não é o nome dele. Jesus Cristo não é nome próprio. Jesus de Nazaré também não é nome próprio, é localidade. Mas aqui nós vemos Jesus Cristo, e a Bíblia fala: pois em Cristo, em Jesus, no Messias, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. De maneira bem fácil, Jesus é Deus. Toda a plenitude da divindade está em Jesus. Eu lhe faço uma pergunta: por que era necessário que Jesus fosse Deus? Por que isso é tão importante para a nossa fé? Jesus não poderia ter me salvado se Ele não fosse Deus, sim ou não? 2 Coríntios 5,19 diz assim: ou seja, que Deus em Cristo, Paulo explica agora numa outra carta, Ele estava reconciliando consigo o mundo. Imagina só que o Martin e a Tina brigam,
Daí eu chego para a Tina e digo assim: Tina, tu me perdoa? A Tina vai olhar para mim: oi pastor, o que foi? Não, eu vi que vocês brigaram, eu vi que tu desentendeu com o Martin, eu te peço perdão. Ela disse: pastor, não leva mal, lhe respeito, mas meu marido é o Martin e o meu problema é com ele. Imagina que Jesus vem reconciliar um mundo que não é dele. Para isso ele precisa ser o Criador. Quem é que criou todas as coisas? Deus. Então o mundo é de Deus. E Jesus, sendo Deus, ele vem reconciliar o mundo com ele mesmo. É um acerto de contas de Deus com o próprio Deus, com a sua criatura, porque ele tem direito sobre o mundo, ele tem direito de criação, e a palavra diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. As afirmações nos textos nos apresentam a substituição que houve no ato de redenção divino em nosso favor. O próprio Deus em Cristo morreu em nosso lugar. Pergunta que eu volto a fazer para você: por que teria que ser Deus? E aqui eu vou lhe explicar a base da nossa fé. Era necessário que fosse Deus, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. A gente está contaminado com o pecado. A gente naturalmente, se a gente for olhar para dentro da gente, não tem nada de bom, só se a gente for olhar para o espírito. Mas para dentro da gente só tem instinto materno, instinto paterno. É um pouco do dedo de Deus na criação para que o mundo todo não se autodestrua, que até isso hoje está se perdendo. Mas quando a gente olha para dentro da gente, o que tem? Tem um homem contaminado com pecado. Mas pastor, até as crianças. Ou seu filho desde pequenininho já não sabe mentir. Quem foi que fez isso? Não foi eu. Tem um vídeo na internet de uma criança com a boca toda suja de chocolate. Daí o pai pergunta: quem comeu esse chocolate? Ele disse: não foi eu, pai, não foi eu. E a criança aprendeu com quem já se esconder. Já vem do DNA do pecado. Nós somos inclinados, e a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus. E qual é a pena para o pecado estabelecida por Deus? O salário do pecado é a morte. Então isso quer dizer que todo mundo que pecou tem que morrer. A mensagem que eu tenho para você hoje, se parasse aqui, não seria de graça, seria de juízo. Porque se todos somos pecadores, se eu fiz alguma coisa errada e tentar fazer 5 certas, será que não compensa? Não. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Em nenhum lugar diz na Bíblia que se tu compensar com coisa boa, se o seu saldo ficar positivo. Não, Deus diz: pecou, morreu. Porque Deus não tem comunhão alguma com o pecado. Mas pastor, é meio radical. Eu disse: tá, então vamos tentar usar de uma outra maneira. Se eu lhe desse um copo d'água e pingasse uma gota de veneno, quem aqui tomaria? Ninguém. Mas tem uma gota só, Giovanni. Uma gota. Não, mas eu não vou tomar. Por quê? Porque contaminou todo o copo. Eu não quero. Não quero água contaminada, não sei a porcentagem de contaminação. Eu não quero nada de contaminação na água. Essa é a santidade de Deus. Por isso, o pecado afasta o homem definitivamente, eternamente de Deus. Então, se eu dissesse para o César, pelo amor que eu tenho por ele, como meu irmão dissesse: Senhor, eu entrego minha vida pelo César, Deus vai até achar bonitinho, dizer: ai, que bonitinhos, irmãozinho. Mas vai dizer assim: olha, Olavo, só que não dá, sabe por quê? Eu até poderia receber a tua morte em favor do César, mas depois vai ter que ter uma outra morte, a tua. Se tu morrer no lugar dele, vai ter que ter alguém que morra no teu lugar. E daí, para ser bem justo, eu teria que fazer ele morrer no teu lugar, tu morre no lugar dele, então dá elas por elas, então morre no teu lugar, ele morre no lugar dele e pronto. Você nunca se perguntou por que Maomé não é o seu salvador? Por que Buda não é o seu salvador? Por que Maria não é sua salvadora? Porque só Jesus é Deus. Ah, mas fulano de tal tem uma vida muito bonita. Graças a Deus pela vida dele. Por que eu digo graças a Deus? Porque toda dádiva e dom perfeita vem do alto, até dos ímpios. Tudo que tem de bom na vida de qualquer ser humano vem de Deus. Mas isso não salva. Sabe qual é a única coisa que salva? Jesus. Sabe por que Jesus salva? Porque Ele é Deus. Se alguém um dia chegar para você e dizer: não, eu também creio em Jesus, eu só não acho que Ele é Deus, então tu não crê em Jesus, porque Jesus é Deus. Se vocês conhecerem a mim, conhecem o Pai. Se conhecerem o Pai, conhecem a mim.
Porque Jesus é Deus encarnado, e a palavra diz que Ele é o nosso Redentor, e Ele veio, e Ele nunca pecou. Agora eu pergunto para você, nós dizemos que Jesus nunca pecou. Tem algum lugar na Bíblia que diz que Jesus nunca pecou, sim ou não? A palavra diz que em primeiro lugar Pilatos, que era quem deveria julgar, Jesus diz lá em Lucas 23:4, Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse: não vejo crime algum nesse homem. Ele diz assim: olha, no que diz respeito ao meu julgamento, é inocente. Depois o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2:22, ele nunca pecou e nunca enganou ninguém. E depois o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:21 diz: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, e Deus fez dele a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Irmãos, é um cenário tão precioso porque ele é eterno, e a gente reduz as coisas espirituais às coisas desse mundo. É claro que a Betina, se obedecer às palavras do Senhor, ela vai ser abençoada. Mas sabe qual é a maior bênção na vida da Betina? É ser livre da maldição do pecado, é ser livre da morte, é viver eternamente com Deus, é poder dizer: Jesus, obrigado, porque eu aprendi na minha igreja, aprendi com os meus pais a servir a Jesus, eu aprendi a tua palavra. E pode ser que eu seja médica, pode ser que eu seja uma profissional liberal, pode ser que eu seja uma desempregada, pode ser que eu seja uma casada ou uma solteira, pode ser que eu seja mais bem sucedida ou menos bem sucedida, mas tem alguma coisa que ninguém pode me tirar: é a salvação em Cristo Jesus. Eu posso inclusive ter escolhas erradas e uma vida aqui na terra até fracassada, mas se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Como eu disse há um domingo atrás, pode ser que a nossa casa seja toda queimada, porque nós construímos com palha ou com madeira, não com pedras preciosas, mas nós seremos salvos como pelo fogo, se tivermos a nossa casa construída sobre o alicerce que é Jesus. E aqui nós vemos o grande propósito de Jesus, que não era fazer uma redenção humana, como às vezes a gente está sempre olhando. Como a nossa fé é fraca, queridos, como a nossa fé é fraca. Deus tem um propósito na minha vida, e eu acredito nesse propósito de Deus. Daí a igreja está cheia, eu digo amém, Senhor, é esse o propósito mesmo. No outro domingo a igreja está vazia, faltaram alguns irmãos. Sabe o que a gente faz, Henrique? A gente duvida do propósito de Deus. A gente começa o ministério de rua e a gente diz: que bênção, está tudo certo, Deus está nos abençoando, foi Deus mesmo que me levantou. Primeiro evento que a gente coloca lá e aparece dois, a gente diz: sim, Senhor, o que está errado? Será que tem alguma coisa errada? Sabe qual é o problema? A gente tem a fé fraca. A nossa fé está baseada nas coisas aqui da terra, enquanto o nosso olhar deveria estar no céu. E sabe qual é a diferença de uma esperança mirrada e de uma esperança forte? É que a esperança do crente não está nas circunstâncias. A esperança do crente não está na resposta da oração. A esperança do crente não está naquilo que nós podemos fazer ou naquilo que Deus pode fazer, mas a esperança do crente está naquilo que Ele já fez. E às vezes a gente diz assim: Rodrigo, te alegra no Senhor, Deus vai ser contigo. E daí a gente vai para casa, o pastor me deu uma palavra, eu tinha que me alegrar no Senhor, então as portas têm que se abrir agora, porque eu tenho uma palavra de Deus, e a porta não abre, a porta continua fechada. E o Rodrigo vem de novo: pastor, nada aconteceu. Eu disse: querido, tu está entendendo errado. Eu não estou dizendo para ti que vai dar tudo certo, eu estou dizendo para ti: te alegra no Senhor que já deu certo. Não, mas a porta está fechada. Eu não estou falando da porta, eu estou dizendo que tudo já deu certo, porque Jesus morreu na cruz por ti. Ele ressuscitou no terceiro dia, como Ele disse. Mas pastor, eu estou te perguntando sobre o meu emprego. O teu emprego eu não sei, cara, o que vai acontecer. Continua orando, mas te alegra, porque o grande presente tu já ganhou. Deu certo. E às vezes a gente como crente fica triste, não é por causa de Jesus, nem pela redenção. A gente fica triste por causa das circunstâncias. Isso é fé fraca, é fé na circunstância, é fé na fé. É fé, é alegria só quando as coisas das circunstâncias estão bem. Como esses homens que estavam indo para Emaús. Jesus morreu, está tudo acabado. Estava recém começando. Para eles estava tudo acabado, porque o coração deles estava aqui na terra. Jesus estava falando de uma redenção eterna, definitiva. E eu quero encerrar nessa manhã convidando você a colocar a sua esperança lá em cima. Irmãos, imagina o crente que tem a sua esperança lá em cima. Ele recebe porrada de tudo que é lado e ele está feliz. Ele recebe retaliação de tudo que é lado, mas ele está feliz. Ele recebe notícia ruim, outras boas, mas ele está feliz. Por quê? Porque a alegria dele, como diz o apóstolo Paulo, não depende das coisas.
A fé dele em Jesus não depende das coisas, depende de Deus. E quanto a Deus está tudo bem. Foi Cristo quem nos deu, Romanos 5:2, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. Nos alegramos em quê? Na esperança. Na esperança de trocar de carro? Não. Na esperança de encontrar um marido? Não. Na esperança de prosperar? Não. Na esperança da glória. Na esperança da salvação. Na esperança que a bênção de Deus, o amor de Deus se renova sobre a nossa vida todos os dias. E também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. A aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Nós já temos o maior presente, que é a salvação, a garantia da salvação. E aqui eu não estou falando aquela mensagem que eu critico muito: vive a vida do seu jeito e vai fazendo do jeito que dá aqui. Não é assim. Não é assim não. Quando o Evangelho entra na gente, ele é tão poderoso, tão constrangedor, que ele nos transforma. Sabe por que ele nos transforma? Porque a gente está endividado. Daí quando a gente está endividado, a gente tenta se organizar para pagar uma dívida de R$1.000, a gente só tem 100. Daí a gente chega lá e diz assim: Kevin, olha só, eu queria pagar aquela dívida. Eu me esforcei, cara, eu não saí com a minha família para comer, para pagar a dívida, porque eu sei que eu estou em dívida contigo, eu estou com vergonha. Daí o Kevin olha para mim e diz: Olavo, não precisa pagar, cara, eu te perdoo. Eu não sei se você já foi perdoado, eu já fui. Eu não sei se você viu daqui a pouco as coisas ruindo na sua frente, alguém olhou para você e diz assim: ó, eu te perdoo. E você olha para a pessoa e diz assim: cara, que vontade de te abraçar, porque eu tenho certeza que eu só continuo porque tu me perdoou. E a gente sente um amor tão grande da parte de quem nos perdoa. E assim é Deus com a gente. Nós estávamos em casa, nós éramos bem pequenos, e a irmã Marlene começa me dando banho para ir para o culto. Depois o César, depois a Cibele, quando ela terminou de dar banho no terceiro, ela vai me procurar, eu estou dentro da churrasqueira, coberto de carvão. Como mãe dedicada que ela é, caprichosa, paciente. Eu não conheço vó mais paciente com o neto do que a irmã Marlene, não conheço. É a maior vó por excelência. Ela me olhou, ela poderia ter me dito, não diria, né, tu vai assim. Mas ela me pegou, me lavou de novo. Eu era pequeno, eu nem entendia. A gente que é grande agora, a gente entende o que o pai faz por um filho. Tem momentos que só o pai continua acreditando, só a mãe continua acreditando. E é isso que Deus faz contigo nessa manhã. Ele diz: eu continuo acreditando em ti. Levanta de novo, que está tudo resolvido. Meu sacrifício foi perfeito. Eu te amo. Você sabe a diferença de amor e de lei? Amor é isso. A gente não merece, mas a gente recebe. A gente não merece que Jesus faça de novo, mas cada vez que Jesus vê no nosso coração arrependimento verdadeiro, cada vez que Jesus vê no nosso coração aquele sentimento, pisei na bola, Ele olha para a gente e diz assim: cara, não precisa nem justificar, a justificativa já está pronta. É Jesus, eu te perdoo. E aí Deus renova o seu amor, aí Deus renova a sua graça, aí Deus renova o nosso ministério. E sabe qual é a atitude que deve ser do crente? Eu tenho meditado muito sobre isso nos últimos dias. Às vezes a gente quer ganhar o mundo pregando, e eu creio, Edinho, que a gente vai ganhar o mundo falando do amor de Jesus, mas vivendo. E sabe o que é viver o Evangelho? Não é amar quem ama a gente, é amar quem não gosta da gente. Porque essa pessoa vai olhar e vai dizer assim: por que a Kelly me ama tanto se eu não gosto dela? E a Kelly vai dizer: porque Jesus me amou assim também, quando eu não gostava dele. Porque Jesus me quis mesmo sujo. E daí a gente fica esperando uma oportunidade para perdoar. A gente não fica esperando uma oportunidade para cobrar. A gente espera uma oportunidade para alguém passar por cima da gente para dizer: Senhor, eu quero uma oportunidade para abençoar alguém com a mesma graça que eu fui alcançado, irmão Osório. Daí é quando a gente não está esperando uma oportunidade para atropelar os outros, mas a gente está esperando uma oportunidade para derramar graça sobre a vida de alguém e dizer: eu estou doido para que alguém me peça emprestado e não possa pagar, porque eu quero dizer: cara, eu te perdoo. Eu estou doido para que alguém passe por cima de mim. E Jesus disse no Sermão da Montanha: se vocês amarem quem ama vocês, Jesus, acho que põe a mão na cabeça e deve dizer assim: ó, qual é a pessoa que não faz isso? Não precisa ter Deus para fazer isso, amar quem ama a gente.
Precisa ter Deus para amar quem não ama a gente. Precisa ter Deus para não responder para quem merece uma resposta. Precisa ter Deus para tratar com honra quem não merece honra. E chegar no morador de rua e olhar no olho dele e levantar ele daquele lugar e dizer: cara, tu é precioso para o Senhor. Talvez aquela pessoa não é preciosa humanamente. Abandonou família, abandonou filhos, abandonou toda a responsabilidade. Mas a gente usa o amor que a gente foi alcançado para alcançar outros. E eu não sei se o irmão consegue perceber, mas a gente começa a deixar os valores aqui da terra. Daí se a gente ganha é bom, se a gente perde é bom também. Porque a nossa preocupação não é a terra, a nossa preocupação é o céu. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que não venhamos fazer como esses discípulos, que eles estavam tão preocupados com o Redentor terreno, que eles no momento da dificuldade perderam a esperança da redenção e não tinham conhecido Jesus. Como muitas vezes a gente esquece que nós temos o maior presente da vida, que é Jesus. E a gente, por causa dos obstáculos, dificuldades e problemas da vida, a gente menospreza o maior presente e se entristece pelas pequenas coisas. Entristece a Deus. O crente tinha que acordar todo dia rindo, dormir rindo, com dor sem dor, com dinheiro sem dinheiro, porque tem Jesus. Que Deus possa renovar no seu coração a alegria da redenção, a alegria de Jesus como Redentor, que não é uma bênção para hoje, é uma bênção para sempre. Nós temos um grande exemplo no Antigo Testamento. Se no Novo Testamento o nosso exemplo é o apóstolo Paulo, no Antigo Testamento o exemplo de esperança no Redentor foi Jó. Nas mais difíceis situações da vida, nas menores probabilidades de sucesso nesse mundo, ele conseguiu. Tônia, não sei de onde que ele tirou essa palavra, do Espírito. Ele disse: eu sei. Ele não disse assim como eu estou dizendo. Ele não estava assim bem vestido, estava esfarrapado. Você estava no chão, perto de uma pedra, coçando ferida, numa situação horrível. Ele disse, quem sabe com a voz fraca: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai se levantar.